Os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a mais recente iniciativa da Organização das Nações Unidas, em sua agenda socioambiental. Elas fazem parte de um debate promovido há décadas pela organização, o que envolveu as conferências de Estocolmo, Rio de Janeiro, Joanesburgo e Rio+20. Os ODS definiram os temas humanitários que devem servir como prioridade nas políticas públicas internacionais. Os temas podem ser divididos em 4 dimensões principais: social, relacionado às necessidades humanas, de saúde, educação, melhoria de qualidade de vida, justiça; ambiental, trata-se da preservação e conservação do meio ambiente, com ações que vão da reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos, até a adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas. Econômica, que aborda o assunto e o esgotamento dos recursos naturais, produção de resíduos, consumo de energia, entre outros. Ou institucionais, diz respeito às capacidades para colocar em prática os ODS. Os ODS vêm sendo construídos em um processo de negociação mundial que começou em 2013. O Brasil vem participando das discussões e definições sobre os ODS e tem como posição defender a erradicação do problema como prioridade das iniciativas para o desenvolvimento sustentável. Objetivo 1. Erradicação da pobreza. Erradicar a pobreza em todas as suas formas segue sendo um dos principais desafios que enfrenta a humanidade. Enquanto o número de pessoas vivendo em extrema pobreza caiu mais da metade em 1990 e 2015, de 1,9 bilhões para 836 milhões, muitos ainda sofrem para satisfazer necessidades básicas. Em nível mundial, mais de 800 milhões de pessoas ainda vivem com menos de 1,25 dólares por dia. Muitos carecem de acesso a alimentos, água potável e saneamento adequado. O crescimento econômico acelerado de países como China e Índia tiraram milhões de pessoas da pobreza, mas o progresso tem sido desigual. Mulheres estão mais sujeitas a viverem na pobreza do que os homens, devido à falta de acesso a trabalhos remuneradores, educação e prosperidade. O progresso também foi limitado em outras regiões, como o sul da Ásia e a África subsaariana, que são responsáveis por 80% das pessoas que vivem em pobreza extrema. Novas ameaças que são resultados da mudança climática, conflitos e insegurança alimentar significam que mais trabalho é necessário para tirar as pessoas da pobreza. Os ODS são um comprometimento usado para finalizarmos o que começamos e acabar com a pobreza em todas as suas formas e dimensões até 2030. Isso envolve focar nos mais vulneráveis, aumentar o acesso básico e serviços e apoiar comunidades afetadas por conflitos e desastres relacionados ao clima. Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. 1,3 bilhão de pessoas, uma em cada 5, globalmente ainda não tem acesso a essa eletricidade moderna. 3 bilhões de pessoas dependem de madeira, carvão vegetal ou dejetos animais para cozinhar e obter aquecimento. A energia é o principal contribuinte para as mudanças climáticas, sendo responsável por cerca de 60% das emissões globais totais de gases do efeito estufa. A energia de fontes renováveis, vento, água, solar, biomas e energia geotermal é inexaurível e limpa. A energia renovável atualmente constitui 15% do conjunto global de energia. O primeiro trecho dos 7 objetivos é: até 2030, assegurar o acesso universal confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. Até 2030, o segundo, até 2030 aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. Terceiro, até 2030 dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética.
E o quarto, até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas. E também promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologia de energia limpa. E o último, até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos os países em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio. Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. As emissões de gases de efeito estufa, vindos da atividade humana, estão levando a mudanças climáticas e continuam aumentando. Elas alcançaram atualmente seu maior nível da história. Emissões globais de dióxido de carbono aumentaram quase 50% desde 1990. As concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso aumentaram a níveis sem precedentes nos últimos 800 mil anos, primeiramente por conta dos combustíveis fósseis e depois pelas emissões vindas do desmatamento do Sol. O oceano absorveu cerca de 30% de dióxido de carbono emitidos no ar, tornando-se mais ácido. Cada uma das últimas 3 décadas tem sido mais quente na superfície da Terra do que a anterior, desde 1850. Não há país no mundo que não enfrente os efeitos adversos da mudança global do clima. A emissão de gases de efeito estufa continua a crescer e está 50% maior do que os níveis de 1990. Além disso, o aquecimento global está causando mudanças de longo prazo em nosso clima, com ameaças e consequências irreversíveis, se não tomarmos medidas urgentes agora. A perda média anual por consequência de terremotos, tsunamis, ciclones tropicais e alagamentos contabiliza centenas de bilhões de dólares, exigindo um investimento de 6 bilhões de dólares anuais somente no gerenciamento de risco de desastres. O objetivo busca mobilizar 100 bilhões de dólares por ano até 2020, para atender às necessidades de países em desenvolvimento de ajudar a mitigar os desastres relacionados à mudança global do clima. Ajudar regiões mais vulneráveis, assim como países sem saída para o mar, países menos desenvolvidos e pequenas ilhas em desenvolvimento a se adaptarem à mudança do clima deve ser compromisso fundamental nos esforços para integrar políticas de redução de desastres em estratégias nacionais. Isso ainda é possível com coordenação política e apoio da tecnologia, para limitar o aumento da temperatura global do planeta em até 2 graus Celsius até 2050. E isso requer ações coletivas urgentes. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. Today, we are 193 young people representing billions more. The hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. Gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base
material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future.